Bom dia a todos, sejam bem-vindos à disciplina de manejo sítio específico de solo e planta, dia 24/6. E hoje nós vamos abordar um dos temas que foi solicitado pelo senhor Brizola, que era a condutividade elétrica. Então, a condutividade elétrica se usa para várias coisas, né? E uma das intenções da condutividade elétrica é para embasar a taxa variável de sementes. Então, hoje eu pretendo avançar na condutividade elétrica e na semana que vem já falar de taxa variável de sementes. E, claro, a condutividade elétrica também ela pode ser utilizada para correção precisa, uma alta resolução para recomendação de calcário, como eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Então, opa, meu me confirmem que a tela estará compartilhada aí. Tá, mas não tá no modo que eu queria. Vamos ver se. Isso. Já está compartilhando, mas não está no modo apresentação ainda, professor. E agora? Ainda não. Ainda não. Ainda. Ah, então é aquele negócio que alguém me ensinou aqui. Onde é que era isso daí? Tem aí em Modo- cima, professor, ali em cima da Isso. página inicial, ali tem Aqui, uma. tá. Aí, Já ó. achei. E agora? Eita, Igor, hein? Não é fácil o cara tirar A em todas as disciplinas, né, professor? Não é fácil, não é fácil o cara ganhar esse salário que tu ganha. Isso aí realmente o cara tem que ser muito competente. Está sendo gravado, isso pode ser usado contra o professor, né? Hein, professor, meu sonho é ser marajá do estado que nem vocês, assim. Ai, ai, ai. Os Marajá, o Collor caçou tudo, rapaz, há muitos anos atrás, não existe mais, pelo menos entre os professores não existe. Bom, deixando essas brincadeiras aí, então a indústria mais popular aí aqui no Brasil de condutividade elétrica é a Veres, e o senhor Eric Lund é o proprietário da Veres, e ele reside no Kansas, numa cidade chamada Saline. E eu tive a oportunidade, né, como eu contei para vocês, quando o Cristiano Paim Bus foi fazer um acordo com a Veres, ele me convidou para estar presente, porque eu já conhecia o Eric Lund, lá da Universidade do Kansas, e aí eu estive presente lá, né, e a partir dali a Stara, por muitos anos, ela tinha a primazia, o direito da comercialização desse equipamento no Brasil. Esse equipamento também é bastante vendido na Argentina e, e ele vem sofrendo várias melhorias ao longo do tempo. E o Eric, o Eric, ele é um empresário assim muito próximo da universidade. Ele ele participa de congressos, apresenta palestra. Então, o equipamento dele é muito bem reconhecido pelas universidades americanas. Bom, então, contando um pouquinho sobre como é que se dá o processo, né? Em 1996, a VES desenvolveu o primeiro equipamento comercial sobre um sistema de mapeamento de solo, que eles chamam on the go. On the go significa que, enquanto a máquina está se deslocando no campo, ela está registrando dados. Então, essa é uma expressão muito usada nos Estados Unidos, em agricultura de precisão, é on the go, tá? Seria assim, se eu fizer uma coleta de amostra de solo, levar para um laboratório, esperar o resultado, isso não é on the go. On the go é você, por exemplo, faz um voo
e já tem a Em tempo informação. real. Isso, em tempo real. Exatamente. Isso aí, Eloy. Isso é on the go. Bem, professor, Então, uma pergunta, desculpa interromper. não, tranquilo. O senhor trocou o slide já ou ainda não? Primeiro, segundo, É, aqui para mim não mudou, continua. terceiro. Na Não, não verdade, para muda. mim, continua ainda como se não tivesse o modo apresentação. Não sei se para os outros colegas também. Para Vamos mim ver. Para também mim, tenta colocar a apresentação ali embaixo, no outro canto, atravessado ali, ver se vai. Professor. Tá. Aqui eu já tentei e não deu. Mas eu tenho uma maneira de fazer isso daí, que é aumentar o tamanho aqui, ó. Tá, mas bem ali no ladinho dessa coisa tem outra apresentação. Tenta clicar ali e ver se vai. É, esse aqui eu botei, Esse não, daí. esse Esse aqui daí. não deu, né? Não? Esse aqui eu já tinha tentado, não, eu sabia que não funcionava. Vamos ver. Agora? Agora Agora foi. foi. sim. Esse Aê, professor! professor é meu. Vamos ver, não dá para comemorar, é que nem o Grêmio, não dá para comemorar muito. Não, mas Ó, cada passinho a gente tem que dar uma vibrada, né, professor? Não pode deixar para é, comemorar tudo no final. esse aqui mudou já, né? Sim, agora sim, professor. Tá, então em 1996, eles desenvolveram o primeiro equipamento on the go, em 1996. E esse equipamento, então, ele tinha 4 discos. 2 discos internos que faziam a leitura da condutividade elétrica rasa e 2 discos externos que faziam a leitura da condutividade elétrica mais profunda. Então, basicamente, esse sistema que eles desenvolveram tem 4 discos, 2 discos para criar uma corrente elétrica rasa e 2 discos para criar uma corrente elétrica profunda. Ele foi produzido na fábrica em Salina e tem sido vendido para mais de 40 estados americanos e 30 países, incluso o Brasil. E aqui um pouquinho nós temos a fábrica, uma fábrica relativamente simples, mas toda dedicada à tecnologia. E esse equipamento que vocês estão vendo aqui é de coleta de solo em profundidade. Então, se a gente quiser coletar 0 a 10, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, esse equipamento faz isso. Então, esses 2 equipamentos são os que mais essa empresa faz. Então, os primeiros equipamentos eram puxados a trator. Nós estamos vendo aqui, isso aqui são 2 contrapesos para poder ter contato com o solo. Esse equipamento precisa de contato com o solo. Essas 2 discos fazem a leitura rasa e esses 2 discos fazem a leitura profunda. Esse equipamento, ele foi concebido originalmente para áreas irrigadas e para geologia. E aqui está um exemplo do que a gente pode obter quando a gente desloca. A gente desloca rapidamente esse equipamento no campo e você não precisa fazer passagem lado a lado. Você pode espaçar isso aí, né, em 10, 15 metros, de acordo com a resolução que você quer. Mas aqui, ó, ele foi capaz de distinguir o que era textura grosseira de textura fina, ou seja, o que era areia do que é argila. Então, para entender um pouquinho como que a condutividade elétrica ela é transmitida no solo, pela umidade, pela concentração de sais na solução do solo, certo? Então, isso é o principal. A condutividade elétrica não é bem conduzida no ar, se o solo está muito solto. Então, as aplicações disso, uma das principais é separar a textura. Textura argilosa de textura arenosa. A outra aplicação é essa questão dos sais. Depois vou mostrar para vocês que existe uma relação muito grande entre cálcio na solução e condutividade elétrica.
E a terceira é a compactação. Se o solo tiver compactado, ele vai conduzir mais condutividade elétrica. Interessante que, assim, nem sempre uma alta condutividade elétrica é alta produtividade, porque isso pode, às vezes, ser produto de uma compactação. Então, esses são... claro, esse equipamento ele pode ser utilizado para determinar sais. Então, estou imaginando, Victor, lá no Chaco, nós aí dando uma consultoria grande lá, entendeu? E usando VERES para determinar a salinidade. Então, onde que você tem sais, daí você tem que resolver o problema, né? É um problema para as plantas. Então, Profesor, sim, eu senhor. ia consultar, em solos arenosos, Hum. tem alguma experiência com ele? Sim, ele é muito utilizado no cerrado brasileiro aí. No Cerrado, sim. Sim, sim, muito, muito utilizado. Em, O único lugar que ele não está indo muito bem, Victor, é quando tem pedra, cascalho. oh, Se, ok, se ele tiver aquela pedra com ferro, aí ele deixa o hum, sensor louco. O ok, sensor fica louco. ok. Então, esse é o único problema. Eles E foram área de arroz evoluindo. onde tem bastante ferro também, será que dá interferência? Onde tem o quê? Na área de arroz, tem bastante ferro, né? Tem bastante Não sei, mas eu sei que lá em Tocantins, Maranhão, onde tem muita pedra, ele dá um ruído, fica tudo zero a leitura, né? Aí essa empresa ela evoluiu para fazer matéria orgânica on the go. Então esse equipamento é por espectroscopia eletrônica, ele coleta um solo, passa um feixe de luz e eles conseguem dizer o teor de matéria orgânica. Então, aqui já foi um tremendo um avanço, né? Então, aquele equipamento que antes só determinava a textura, agora ele determina também a matéria orgânica. O que que a gente está vendo aqui? Onde tem solo mais arenoso, a matéria orgânica mais baixa. Bom, aí já começa a fazer todo sentido agronomicamente. Então, a ideia é você, por exemplo, numa população de plantas de soja ou milho, no solo arenoso, você, no milho, no caso, diminuir a população e no solo argiloso aumentar. E aqui é o pH. Então, esse equipamento, equipado agora com uma caixa de água em cima, ele é capaz de fazer condutividade elétrica, matéria orgânica e pH. E o pH ele faz com uma frequência muito grande. Então, nós podemos ter aí 150 pontos de pH por hectare. Esse pH é pH em água, não é pH SMP. Então, atualmente, o equipamento mais sofisticado deles tem condutividade elétrica, matéria orgânica e pH. É um equipamento bem caro, não é barato, mas muito completo. Então, aqui ele nos mostra, se você fizesse um grid de um ponto a cada 2,5 acres, que dá mais ou menos um ponto por hectare de amostragem de solo, e pegasse esse quadrado aqui, ó, você teria que pH dessa área aqui era um valor, e na verdade ele tinha desde pH 7 a pH 5,2. Então, ele tem uma resolução na determinação do pH muitas vezes superior à, à resolução do laboratório. Resolução espacial.
E aqui nós temos esses cases aí, né? De pH variando a curta distância, de pH baixo para pH alto, né? E aí você tem como conhecer isso. Conhecendo isso, a gente vai fazer uma correção muito mais precisa, né? Então, aqui eles mostram um conjunto de dados, né? Que você tem o pH, ele sobrepôs aqui, ó. Quem é bom, quem é que trabalha aí da turma com sobreposição de mapas, com mapas? É o Vitor? Não, Sim, também. você trabalha também com isso. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele pegou e sobrepôs os três num mapa só. Aí já tem que ser craque, né? Então, aqui as bolinhas é o pH. Então, ele dividiu o pH abaixo de 5,23 é pH vermelho. pH de 5,23 a 5,46 é um pH bom. E de 5,46 para 7 seria o ideal para eles lá, né? A condutividade elétrica. O clarinho é de 0,3 a 13, de 13 a 19, e então aqui, por exemplo, seria solo arenoso, e aqui seria solo argiloso. E aí ele sobrepondo gerou esse mapa aqui, ó, que a gente vê que aonde o solo é mais argiloso, o pH está melhor. Aonde o solo é mais arenoso, o pH está menor. Então, a partir dali dá para fazer uma taxa variável de calcário e também ter uma ideia do potencial produtivo. Então, realmente é uma ferramenta assim muito legal. Acho que a Stara tinha muita expectativa em que isso ia ser muito usado pelos consultores, mas de certa forma a expectativa foi frustrada, porque não sei assim se os consultores ou o preço, né, alguma dificuldade de. Professor, Hum, desculpa ele atrapalhar, mas não, nós não. víamos que estava bastante voltado à questão do preço, sabe? O pessoal se empolgava bastante, gostava de ver sobre o produto, ficava super interessado, e aí quando chegava na questão da negociação, era mais frustrado, né? É isso Acho aí. que o grande entrave foi por aí mesmo. Uhum. Agora com o dólar mais baixo, de repente, o problema do Brasil é que a gente nunca sabe esse negócio da moeda, né? Você vê, há pouco tempo a nossa moeda aí estava quase R$ 7 para $1, né? Agora estava conversando ali que vai a expectativa de 4,60 no final do ano. Então, esse é um equipamento em dólar, né? As taxas do Brasil são muito mais altas do que a paraguaia, então acabou frustrando um pouco. Mas a ideia Larissa, obrigado, é essa mesmo. O pessoal se empolgava, mas quando chegava na parte mais sensível do corpo humano, o pessoal levava um susto. Não é assim, Brizola? No bolso, El bolso? É verdade. El bolsillo? ¿Cómo chama, Vitor? El bolsillo? el bolsillo. El bolsillo. Aí estamos. Já estou treinando, Vitor, para a minha charla. Oh, Vou, legal. vou tomar um nono antes para soltar a palavra. Daí fica falando em Guarani. Fica falando em Guarani. Ohaiuhu, Paraguai. Esse que me ensinou foi o Riquelme. Muito bem. Vamos ensinar o Brizola um dia umas aulas aí de Guarani para ele ficar um índio Guarani. Então, aqui alguns consumidores da Veres. Essa é Helena, a Coa Alliance, Crop West, a Crop Production Service, a Mass Stock, são tudo empresas de consultoria agronômica. Então, eles atingiram um sucesso muito grande, nacional e internacional, e aqui ele vai mostrar onde que ele pode aplicar essas ferramentas, né? Então, para prescrição de
população de sementes, ou densidade de semente, população de planta, que eu gosto de dizer. Essa tecnologia que não chegou no Brasil ainda, que é uma semeadora multi-híbridos. Então, você poderia botar híbrido por ambiente, taxa variável de fungicidas, nematicidas e herbicidas, correções com calcário, gesso e também a adubação nitrogenada. Então, todas essas taxas variáveis aqui poderiam ser trabalhadas com a condutividade elétrica. E eu ainda acrescentaria, por minha conta aqui, a irrigação a taxa variável. E aí vocês lembram daquele conceito da agricultura de precisão que eu procurei difundir entre vocês. Colocar a quantidade correta, correct amount, no local correto, correct place, e no momento adequado, correct time. Então, o que é a agricultura de precisão? Quantidade adequada, no local certo e no momento ideal. Então, aqui ele nos mostra que as estratégias de os competidores alveres nos Estados Unidos é você fazer uma taxa fixa, o cara não fazer taxa variável, o cara fazer uma amostragem em grid e o cara utilizar o mapa de solos americano. Você vê que o mapa americano aqui só dava 2 solos. O Internacional mandando aqui, o Grêmio pouquinho. Na verdade, você tinha esse tipo de variação aqui, né? E a mesma coisa com a amostragem. Então, de fato, a grande vantagem é que você conhece o seu solo, a variação, de uma forma muito de alta resolução. E a expectativa é que o mapa de colheita, ele também é de alta resolução. Aqui vocês têm os dados de pontos de colheita. Então, o mapa de colheita ele é altíssima resolução. A gente tem muitos dados, uma infinidade. E aí o problema disso aqui, Brizola, é você pegar uma informação com uma densidade de dados altíssima e depois você comparar isso com o solo, que a densidade de amostragem é pequena. Então, esse é o grande problema. Como que você compara algo que tem alta densidade de dados com algo que tem baixa densidade de dados? Então, é difícil, não é fácil. Por isso que, se você soubesse aqui que aqui era solo arenoso, ficava mais fácil de entender que foi um ano chuvoso. E aqui era solo argiloso, num ano chuvoso faltou ar para as plantas. Já nesse outro ano aqui já ficou mais embolado. Nos Estados Unidos, eu queria dizer isso para vocês, a variação do mapa de colheita lá varia muito de ano para, certo? Varia muito de ano para ano, porque são solos planos. Se chove bem, aí você vai colher melhor nos solos arenosos. Se chove pouco, você colhe mais nos solos argilosos. Então, este ano lá está previsto chover pouco. Então, é provavelmente que os solos argilosos vão segurar mais a água e vão produzir mais. É mais ou menos como a várzea para nós aqui. Quando chove pouco, a várzea produz muito bem. Quando chove demais, tem que tirar água, né? Se não tirar, você perde. Nos Estados Unidos, assim, Aliás, eu queria deixar o convite para vocês, 26 e 27 de setembro, a Pessoa América. Nós vamos trazer um americano que trabalha muito com isso, essa variabilidade temporal. E todos aqueles que são vinculados à Universidade de Santa Maria não pagam nada. Só dizer que é amigo do professor Telmo aí,
que não vai pagar nada, só vai pagar o que vai comer. E vai ser transmitido online. Então, vocês podem assistir as palestras remotamente. Então, a gente está com uma expectativa muito grande. As cotas de patrocínio foram todas comercializadas. Vamos ter aí as grandes empresas, né? Das grandes aí, né? Stara, a GCO, John Deere e Jacto. Pela primeira vez estamos conseguindo trazer todos esses pesos pesados aí. Além do que, nós vamos tratar muito do tema de saúde do solo. E então vamos ter muitas coisas. A vitivinicultura de precisão também é uma empresa destinada a vinhos que utiliza a agricultura de precisão. Serão só 2 dias, mas 2 dias assim extremamente produtivos. E eu recomendo para que vocês acompanhem. Muito bem. Então, nos Legal. Estados Unidos, isso aqui é a variação que ocorre de um ano para o outro nos Estados Unidos, no mapa de colheita. Então, fica bem confuso, né? Porque, por exemplo, esse ano aqui, ó, claramente, onde tinha muita chuva, o solo argiloso se comportou mal. Neste outro ano aqui, já não ficou tão claro isso, né? E anos que é mais seco, aí inverte. Essa zona que era de alta, agora vira zona de baixa. E o professor que trabalhou muito, esse professor dos Estados Unidos, ele vai mostrar vários exemplos disso. E aí a gente entende que aqui, ó, a matéria orgânica, solo arenoso, condutividade elétrica baixa, condutividade elétrica baixa, matéria orgânica. E aí o que explicou esse solo aqui produzir bem foi a drenagem e ele produzir mal aqui foi a falta de capacidade de armazenagem de água. Porque a matéria orgânica e a argila armazenam água. Mas eles continuam sempre inovando, né? Então, quando eles conseguiram embutir nessa máquina esse sensor aqui, que é um VIS, Near Infrared, é uma espectroscopia do vermelho próximo, é a banda, né? E aí isso foi um avanço. E aqui eles têm um sistema que pode coletar solo e fazer leituras também, né? Então, em vez de ser on the go, ele para num ponto e faz uma amostragem em profundidade. Então, aqui está a equipe. O Eric Lund é esse senhor aqui, certo? Esse aqui é o engenheiro que está com ele desde o início. E essas outras pessoas aqui são a equipe. E aqui tá o sensor. Então, eu agora vou mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente fez. Deixa eu ter certeza que eu estou compartilhando a coisa certa. Muito bem. Aqui. E agora nós vamos ver para acertar esta apresentação. Está compartilhado? Sim, Maravilha. Então, aqui nós mostramos uma sobreposição de camadas de informação baseado nos nossos dados aí do Aquários, né? Então, aqui nós teríamos um mapa de produtividade de milho. Aqui nós teríamos um mapa de índice de vegetação com satélite. Você vê aqui, por exemplo, que tinha mais verde, tinha uma boa concordância. Aqui a produtividade do milho era baixa, aqui o índice de vegetação era baixo. Aqui no trigo, nessa área depois do milho veio o trigo. Bom, o trigo já se comportou bem diferente, mas essa área que foi de baixo continuou sendo de baixo.
o mapa de índice de vegetação de trigo também mostrou que essa área aqui era baixa. Então, nós temos 4 evidências de que essa área aqui produz mal e que essa aqui produz bem, né? Aí nós vamos para a condutividade elétrica e ela mostra claramente que aqui o solo é diferente daqui, né? Então, o mapa de altimetria e finalmente as zonas de manejo. Então, baseado em todas essas ferramentas, nós íamos definir que aqui era uma zona de manejo de alto potencial produtivo e aqui era uma zona de baixo potencial produtivo e o restante era a zona de média. Agora, se você olhar de todas as ferramentas, a condutividade elétrica foi a que mais claramente definiu isso. Só que ela, assim, ela não deve ser usada isoladamente. O ideal é que ela seja usada de forma conjunta com as outras, né? Não isoladamente. Mas ela definiu muito bem porque essa variabilidade, Victor, estava associada ao tipo de solo. Se você tem um solo com uma textura só, talvez a condutividade elétrica não seja uma ferramenta tão poderosa. Mas se você tem misturas de solos, texturas, aí ela é muito poderosa. E o problema do mapa de colheita, que eu trabalhei muitos anos, é que ele é muito sensível às condições climáticas e a questão de drenagem. Então, você pode ter uma certa dificuldade. Normalmente a gente dizia que para fazer uma zona de manejo com base em mapa de colheita, tu precisa de 3 a 5 mapas, 3, 5 anos, para poder tirar uma tendência, certo? Não pode fazer o mapa de colheita num ano só. E mais, a mesma coisa acontece com o índice de vegetação. Embora o pessoal, às vezes, quer ser um pouco imediatista, mas o ideal é usar no mínimo 3 a 5 anos, Victor, e, e, Ok. e interpretar a condição climática. Por exemplo, o bom é condições climáticas mais ou menos parecidas, para não misturar, como dizia minha professora em Cachoeira do Sul, banana com maçã, né? Então, isso é importante a gente não misturar. Um ano úmido com um ano seco, vai ser diferente. Mas aqui eu quero mostrar para vocês o artigo que nós publicamos, e eu fiquei bem feliz com esse artigo, que a gente começou a trabalhar a condutividade elétrica para tentar gerar um mapa de recomendação de calcário. Então, aqui nessa área, que é uma área do Rogério Pacheco, de Carazinho, um amigo nosso, um amigão, nós temos condutividade elétrica baixa, condutividade elétrica média e condutividade elétrica alta. Então, o que que dá para dizer aqui? Aqui era solo arenoso, aqui era solo textura média e aqui era um solo argiloso. Quando nós fomos para o pH, o solo argiloso tinha maior pH, solo arenoso menor. Quando vai para o alumínio, né, como esse aqui tinha maior pH, ele tinha menos alumínio. E o solo arenoso tinha um pouquinho mais. Quando vai para cálcio, o solo arenoso retém mais cálcio. Desculpa, argiloso. Retém mais cálcio. O solo arenoso retém menos. Quando vai para magnésio, é mais ou menos o mesmo comportamento do cálcio. Saturação de base, ficou bem claro que aqui era uma saturação de base mais alta e solo arenoso, saturação de base mais baixa. E o problema estava no alumínio. E quando a gente vai para a produtividade, onde tinha alumínio, comprometeu a produtividade de milho, aonde a saturação de base estava mais alta, a produtividade foi maior. Então, vou apertar, Larissa, vou apertar o Brizola. Por que que o solo arenoso tem menor pH, Brizola? Pedala na bicicleta aí, meu amigo. Acelera essa bicicleta aí que tá ventando no Laranjal.
Apertei, hein? Apertei, homem. Victor, o que tu acha? É uma pergunta muito difícil, professor, mas ele vai essa realidade, ela acontece, ele vai em contra da teoria de que no argiloso tem mais lugares, por isso poderia armazenar mais cargas e Uhum. também ser mais ácido. Mas na realidade acontece que tem áreas onde a textura é mais arenosa e mais ácida. Eu penso que é pelo la vegetação original que ele sustentava. Normalmente, onde a textura é mais argilosa, ele conseguia ter uma floresta maior nos seus origens, e nas texturas mais arenosas predominavam pastagens nos seus origens, e daí ele vai ficando essa diferença. Muy bueno. É uma resposta bem interessante deixa eu só voltar a minha câmera aqui, que eu tô meio atrapalhado aqui. O que eu fiz aqui? Bom, queria botar minha câmera de volta. Fui tirar um casaco aqui e me atrapalhei. Mas uma das ideias, já volto com a minha câmera daqui a pouquinho. Aqui, achei ela. Uma das ideias é que no solo arenoso, a lixiviação de bases, ela ocorre com maior intensidade. O que você falou está perfeito. Mas olha só, o solo arenoso ele perde mais as bases. Quem ele perde? Potássio, magnésio, cálcio e o último que ele vai perder é o alumínio. O alumínio é trivalente. Então o alumínio fica retido e as bases vão embora. E aí você tem menos bases no solo arenoso e, consequentemente, você tem um pH e alumínio em maior quantidade. O Queria agregar alu... um, queria agregar um comentário, professor. Sim, por favor. É, isso daí é uma realidade que acontece muito nas áreas que têm texturas, essas trocas texturais dentro da área. Sim, Mas quando nós recebemos amostras dos departamentos, os estados paraguaios, onde os solos são arenosos na totalidade deles, eles têm pH maior. Lá sim, perto da fronteira com Mato Grosso do Sul, eles são solos pobres, mas têm pH ao redor de 6, por causa da CTC dele ser muito pequena. sim. Exatamente. Mas Isso aí ocorre. O solo argiloso, para você mudar o pH, precisa muito calcário. No solo arenoso precisa pouco. Então, uma mesma dose de calcário, a gente espera que ela modifique mais o solo arenoso do que o solo argiloso. Aí é um solo que o homem já interferiu, mas nós estávamos conversando, e foi isso o início, né? Na natureza, antes do homem interferir. Então, antes do homem interferir, a vegetação e o processo de lixiviação é que vão guiar esses processos. Então, como antes do homem colocar calcário, o solo arenoso ele tende a perder mais as bases e ficar o alumínio. E o solo argiloso, ele retém mais as bases. Mas aí o homem começa a interferir com calcário e essa situação muda completamente, como você muito bem colocou. Tá bem, mas aqui o importante era mostrar que a produtividade foi afetada do milho pela presença de alumínio e o alumínio foi associado a uma textura, que nem sempre pode ser dessa forma, mas nesse caso aqui, essa textura foi associada a um solo mais arenoso. E aí, nós procuramos entender assim, o que faz a condutividade? Isso aqui é uma análise estatística bonita aí, que chama uma análise dos componentes principais. Uma análise de componentes principais, ela nos diz o que está puxando a produtividade
nesse caso aqui, e o que está sendo contrário. Então, Brizola, para te dizer assim, quando você tem um vetor que ele vai na mesma direção que a produtividade, é sinal que esse vetor está explicando que aquele atributo explica a produtividade. Quando ele vai no sentido contrário, é sinal que ele está na contramão. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Esse aqui era a produtividade de milho, tá? O índice de vegetação se aproximou muito da produtividade. O pH, quanto maior o pH, maior a produtividade. Quanto maior a saturação de bases, maior a produtividade. Quanto maior o cálcio, maior a produtividade. Quanto mais magnésio, maior a produtividade. Quanto maior a saturação de base, maior a produtividade. Quanto maior a CTC efetiva que você estava falando, Vitor, maior a produtividade. Então, esses aqui, para esse solo, apresentavam as características de alta produtividade. No sentido contrário, os detratores da produtividade, saturação de alumínio, M, alumínio e hidrogênio mais alumínio. Então, no momento em que foi possível separar pela condutividade elétrica, zona de alta com esses atributos e zona de baixa com esses atributos, foi possível, então, definir ambientes baseado em atributos do solo. Então, essa foi a ideia do trabalho. E a gente usa muito essa análise dos componentes principais quando você tem um volume de dados muito grandes. Por exemplo, você tem atributos químicos, físicos, biológicos, textura. Então, o melhor é fazer uma ACP para poder determinar o que está influenciando. Então, olhando aqui, ó, nesse segundo componente, a argila apareceu aqui, ó. Então, nesse solo aqui, quanto mais argiloso, maior a produtividade. E aí, aqui foram duas lavouras diferentes, desculpe. Já estou meio esquecido, Brizola, eu já escrevo os artigos aí e já me esqueço. Então, Normal, nesse normal. normal, né? Nesse solo Normal. aqui, a argila não apareceu. Nesse solo aqui apareceu as mesmas coisas e a argila apareceu. Então depende do tipo de variação que você tem no talhão, né? Na finca. Sim. Então, se você talvez esse solo aqui a variação textural não era tão grande, nesse segundo era maior. Os dois solos são de Carazinho, propriedade do senhor Rogério Pacheco. E Desculpe, aí professor, nós, sim, professor, ¿cómo llama ese, cómo el nombre de ese gráfico, de ese proceso de dados? análise de componentes principais, ACP. ACP, análise de componentes principais. Esse é um negócio bem legal, viu, Victor? Se você estudar um pouco sobre essa ferramenta, você vai ser um cara diferente aí no Paraguai. Te garanto. Nós fazemos isso, mas é uma relação estatística e dá um quadro com um monte de números, que é muito mais difícil de interpretar. Mas esse daí é muito fácil a interpretação. Sim, sim, sim. Esse sempre foi a minha vida inteira aí na agricultura de precisão, né? E se eu tive algum sucesso aí, foi nesse sentido. Eu sempre falei para os meus alunos, vamos decodificar essa informação. E, na verdade, foi o presidente Gilson que um dia disse para mim assim, esse troço é muito complicado e a única maneira de nós fazer isso rodar nos agricultores, girar, como o pessoal dizia, é decodificando a informação, tornar simples. E o Brizola, a Larissa, sabem que a Stara ela não mede esforços para tornar a coisa simples. Mesmo que o cara não saiba nem ler, ele tem condições de fazer lá uma taxa variável, fazer um ajuste na máquina. Então, a ideia é essa mesmo. Você tem toda a razão, Vitor. Você pode ter outros tipos de apresentação que elas são muito complexas e a gente não tira o que tem que tirar. Essa aqui é uma forma bem simples, né? Então, eu diria para você,
O esforço é decodificar e tornar simples, tornar uma coisa que qualquer pessoa enxergue. Se é um negócio muito complexo, hoje em dia ninguém mais quer coisa complexa, né, Brizola? O senhor falou aquela palavrinha que é o grande problema da agricultura, né? O senhor falou, recém o senhor falou aquela palavra, que é o depende, né? O depende, toda hora ele aparece, depende disso, depende daquilo. Então, se tu for ao fundo do depende, é muito difícil tomar uma decisão, né? É, Então, tu tem, como tu falou do Gilson lá, tu tem que diminuir o depende, né? E ser mais prático. acho que, e no nosso caso da agricultura de precisão, que a gente trabalha aí, agricultura digital com toneladas de informação, o agricultor não está interessado em toneladas de informação. O agricultor quer saber que população que eu uso, que adubo que eu uso, quanto de calcário que eu uso. Então, eu vejo sim que essa é uma coisa bem difícil da agricultura de precisão, né? Que é simplificar ela para que as pessoas possam utilizar e utilizar com bom senso, com um critério, né? Com um critério que seja defensável. Bom, aí nós chegamos a isso aqui, ó, para os dois solos. Esse primeiro solo, aqui, segundo solo, à medida que a condutividade elétrica aumentou, a produtividade de milho aumentou de forma quadrática, até que chegou aqui no 8 a 10 de condutividade elétrica e parou de aumentar. Na área, os R2 estão aqui, ó. Na área 1 foi linear, tá? E aí, baseado nesses dois, porque se tu vai ver, eles mais ou menos conversam entre eles, né? Talvez mais ajustado para o de baixo do que para o de cima, mas para o de baixo a gente conseguiu dizer, olha, se a condutividade elétrica é inferior a 5, é muito baixo o potencial produtivo. Se é de 5 a 8, seria baixo. De 8 a 10, médio. De 10 a 13, alto. E acima de 13, muito alto. E o ponto aqui interessante é que talvez para cada solo tenha que fazer uma curva dessas, porque muda as características, né? Então, esse foi o trabalho que a gente fez. E aí gerou isso aqui, ó. Olha só que legal. Esse aqui são os mapas de condutividade elétrica. Agora, esse aqui foi um aluno meu que já estava fera nos mapas, agora já fez uns mapas bonitos aí, né? Com a coloração bonita. Os primeiros que vinham, olha, parecia minhas filhas pintando, viu, Brizola? Meus alunos me mandavam uns mapas que eu vou te contar. Eu dizia, acho que a minha filha de 6 anos faz um mapa melhor que isso aí, com as canetinhas. Agora aqui não, né? Aqui você já vê que é um mapa caprichado, né? Coisa apresentável. Ó, e aí você vê que os solos são bem diferentes, né? Aqui você tem uma amplitude de condutividade elétrica muito maior nesse primeiro do que desse aqui. Mas, de novo, sempre é possível determinar que aqui uma condutividade elétrica maior, provavelmente matéria orgânica e argila, que estão por trás disso, e a água. Deixa eu dizer para vocês também uma coisa que eu não falei. Se tem mais matéria orgânica, tem mais argila e tem mais água. Se tem mais água, ele conduz mais condutividade elétrica. Se ele é mais arenoso, tem menos matéria orgânica, o solo está mais seco, conduz menos condutividade elétrica. Essa é a lógica. É só você pensar em condutividade elétrica que você entende o que esse equipamento faz. E o interessante, assim, que até então ninguém tinha trabalhado com isso, né? E aqui nós fizemos aqui da área da Lagoa, da Fazenda Ana, ó, um mapa super bonito aqui, né? Altíssima resolução, mapa que eu gosto quando meus alunos me apresentam. Ó, condutividade elétrica baixa, argila baixa e fósforo, nesse caso aqui, foi alto, mas eu esperaria que aqui a produtividade seja menor, tá?
E as explicações para isso, e ela é menor mesmo, né? As explicações para isso estão relacionadas à argila. O fósforo, eu acho que foi por isso que eu botei isso aqui, o fósforo não era um bom indicador, porque aqui tinha bastante fósforo. Então, se tu tentasse fazer um mapa de zonas de manejo com base no teor de fósforo, Heitor, você iria se perder. Professor, o fósforo, se você fizesse aquele quadro, ele passaria para o time da direita, aquele Né? quadro de ACP. Exatamente. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a análise química, com raras exceções, a não ser que você pegue uma área assim de abertura, algo assim, Victor, mas a análise química, depois de uns anos que o agricultor vem adubando, ela não serve para fazer condutividade, não serve para definir ambientes. Por quê? Porque tem uma interação entre a adubação que o agricultor utilizou, a exportação e a textura. Então, isso é uma interação muito grande e pode nos levar a erro. Às vezes, eu vou explicar esse negócio do fósforo aqui para vocês. Eu vou tentar explicar, né? Essa área aqui, ela sempre é adubada com a mesma dose. Por que que aqui sobrou mais fósforo do que aqui, que é a área mais produtiva? Menor exportação. Exatamente, Maurício. Então, o fósforo nos Estados Unidos, ele dá um mapa inverso à produtividade. Isso lá eles já sabem. Quando sobra fósforo, é sinal que tu não está usando bem a adubação. E aonde você usou bem, exportou mais, ele drena mais. Então, isso nos Estados Unidos é bem reconhecido. Nos nossos solos, aí depende um pouco da textura também, porque às vezes pode esse fósforo estar sendo fixado, mas a lógica é essa aí mesmo. Então, a ideia era mostrar que a condutividade elétrica hoje nos Estados Unidos é uma das principais ferramentas para definir ambientes produtivos. Desgraciadamente, no Brasil, não. E aí eu posso avançando aí, né? O Brizola vai me permitindo, depois qualquer coisa ele me manda a conta. A Stara, a Tá Stara bom, tinha, tá bom. a Stara tinha um plano de colocar a condutividade elétrica na semeadora, nos discos da semeadora. Então, não precisaria ser todos os discos. Tu usa 2 ou 4 discos e faz a condutividade elétrica quando tu está semeando, tu já está fazendo. E ainda com o topper, tu ainda poderia definir ajuste de população de planta em tempo real, on the go. Para mim, era um projeto fantástico, assim, mas você sabe que a Stara tem muitas coisas, são muitas ideias, muitas demandas, e eles fazem uma hierarquia do que é mais comercial, o que é menos, né? E esse projeto eu acho que ainda está lá. Em algum momento ele vai virar. Seria a maneira mais fácil do agricultor nem sentir o peso da informação, né? Assim, ele não precisaria contratar ninguém, a própria semeadora dele faria. E o custo seria menor também, né, professor? E Custo. o custo seria menor. Então, Bem, essa professor, mas no caso, a ideia é vender um kit que é instalado na plantadeira ou a plantadeira, tu tem que comprar a plantadeira já equipada, ou vai ser é, vendido também o kit? isso o Brizola vai querer vender a semeadora inteira para Não, ti. A plantadeira inteira, né? não. É que assim, ó, eu vou explicar para vocês como é que funciona na Stara. A Stara tem uma plantadeira, tá? Bota pressão aí. Tem a plantadeira. Tu pode ter uma plantadeira básica, tá? E tudo que tu agrega a ela, tu é cobrado. Por exemplo, tu pode ter a opção de uma plantadeira sem ter o linha-linha. Desligamento linha-linha. Pode ter. Se tu tiver um acessório tipo esse, de medir a conectividade do solo, com certeza vai ser um valor agregado. Tu pode optar sem ou com, como tem muitas coisas nas máquinas que você pode ser que seja sem ou com, e aí tu vai pagar o preço, que às vezes é um valor muito pequeno pelo benefício que traz aquilo ali.
aquela tecnologia. Sim, Perfeito, mas eu digo, Brizola. eu quero dizer no sentido de, por exemplo, o cara comprou na safra passada, o produtor comprou na safra passada uma plantadeira nova contigo, Brizola. Encheu teus bolsos da comissão. Daí agora, no próximo ano agrícola, estará lança a plantadeira nova com essa tecnologia da condutividade elétrica. Ele não vai querer trocar, tu entendeu? Eu te pergunto, vai ser vendido também o kit para ser Provavelmente, equipado? provavelmente sim. Porque Interessante. o grande cérebro da plantadeira é o topper. É, Tá? O topper como diz o Gilson, é o cara mais inteligente que nós temos lá na história, é o topper, né? Então, provavelmente deixa para colocar uma plantadeira que ele já comprou, entendeu? perfeito. Mas a tendência é assim, a máquina cada vez vem mais pronta, né? Veja agora a nova estrela. A nova estrela, que talvez o Brizola vai escolher aí para nos mostrar todas as inovações tecnológicas, mas a nova estrela, ela já vem com biológicos de fábrica. É a primeira semeadora que vem com biológicos. É claro que a Stara escutou muita gente, mas inclusive nós, né? Vocês sabem que eu trabalho com biológicos e a gente mostrou que o potencial, hoje já se fala que biológicos são 25% da área de grãos e a previsão é chegar a 50%. Por quê? Porque o agricultor quer. A força motora é o agricultor. E então, quando o agricultor quer, a indústria tem que se adaptar, né? E eu fico assim feliz, né, de que uma empresa brasileira seja a primeira a colocar isso. E eu fiz muita revisão de literatura sobre os biológicos, e quando se fala de solos, o melhor é colocar no sul. A melhor posição para se colocar um insumo biológico, uma tricoderma, bacilos, azospirilo, é no suco. Então, você tem o momento da semeadura, que é o momento que você vai abrir o suco e vai poder colocar esse biológico. Nos Estados Unidos, eles já têm algumas semeadoras que fazem combinação de biológicos, taxa variável de biológicos. Aí é fantástico, porque você pega um solo arenoso e aí ele tem mais risco de nematóides. Então, eu vou colocar um bionematicida, vou colocar um solubilizador de fósforo, vou colocar um enraizador e vou colocar. É isso aí. Tá, aí eu vou para um solo argiloso. Tá, o que que eu tenho no solo argiloso? Ah, eu tenho mais fósforo retido, então eu vou colocar uma dose maior de solubilizador de fósforo, um Bacillus, um Pseudomonas. Vou colocar. O solo argiloso pode ter anos chuvosos mais Fusarium, mais Pythium. Então, vou colocar mais tricoderma para diminuir o risco ou de um penicílio. Então, veja, aí o agricultor vai ficar com uma grande liberdade. Como é um mercado que está crescendo muito, a Stara saiu na frente em lançar a primeira, porque você teria que comprar o kit de uma outra empresa. E você sabe, quando começa a comprar kit, pouquinho a comunicação se torna complexa, né? Daí dá um problema lá para quem é que reclama. Agora tu reclama só para o Brizola. Liga para o Brizola lá, sábado à Professor, meia-noite. Liga para o Brizola sábado à meia-noite e diz assim, essa porcaria não funciona, eu tô com vontade de dar chute nesse troço aqui. Daí tu- professor, a grande vantagem do pulverizador do suco vir de fábrica, que é o caso do lançamento da Stara, a nova estrela, né? Nova estrela. Que, que dentre grandes vantagens que ela tem de tecnologia, ela tem o pulverizador de suco de fábrica. O Isso. que proporciona isso?
Isto proporciona um melhor dimensionamento, principalmente de peso, entendeu? Aonde está localizada ela, o que acontece quando eles colocam, não tem um lugar certo para colocar, entendeu? Então, a estabilidade da plantadeira é diferenciada. Ele vem já os cabos, aonde passam os cabos, todo o circuito ali de fábrica é diferente, tá? Além do cuidado que a Stara teve, Diferente como, Brizola? Explica um pouquinho mais essa diferença aí que eu não estou captando vossa mensagem. não, assim, ó, quanto qualquer empresa dimensiona uma plantadeira, questão de peso, de dimensionamento, caixa de adubo, caixa de semente, a estabilidade dela. Ela não pensa no pulverizador de suco. E o pulverizador de suco é colocado depois, e não tem um lugar certo para colocar. Então, uns botam no cabeçalho, não é no lugar correto, tá? E a engenharia estudou uma otimização ali de peso e colocação, onde tem a caixa de adubo, a caixa de semente e o pulverizador de suco, de uma madeira bem harmônica, que não vai dar problema na estabilidade da plantadeira, entendeu? Outra coisa, onde passa os cabos, todos os cabos já vêm de fábrica, não é que nem as outras que tem que amarrar não vou dizer amarrar com arame, né, mas aqueles arame de rico, que é aquelas cintinhas plásticas ali, vai amarrando, vai amarrando. Nossa, e a grande vantagem desse pulverizador de suco da Stara, da Estrela, é que ele é controlado pelo topper, tá? Então, tu vai fazer a dosagem pelo topper ali, tu vai controlar ele e tu vai poder até fazer taxa variável se você quiser, tá? Então, essa é a grande vantagem desse pulverizador aí de fábrica. Ótimo. Bom, isso. Beleza, Brizola? Como eu gosto de volante, eu vou te dar 8 e a faixa. Olha aí, ó, a faixa de capitão. Olha, Obrigado. e isso aí é uma aula, bem isso aí mesmo, uma aula de mestrado profissional. O professor traz um tema, as pessoas que estão envolvidas com os novos produtos comentam, e essa troca de experiência, agora o Anderson, por exemplo, quando quiser mais informações, já sabe que o Brizola conhece ali as informações. Claro, o Brizola tem muito a visão da Stara, mas já é um começo, né? Tu primeiro conhece de uma, depois tu pode comparar com as outras, né? E Então, conhecendo o Brizola, ele deve ter a foto de tudo isso que ele falou para nós. ele estava aqui no Foto, celular, vídeo. ele estava no celular nervoso ali olhando. Então, agora para concluir, agora até aqui eu acho que eu tinha que mostrar para vocês uma coisa que era um estudo lá de lavras que que mostra essas relações. Lavras, Mas não é Lavras do Sul ali, não tem pedra. não é lá Lavras do Sul. Aliás, a minha família é dali, não mexe muito, é Cachoeira e Lavras. Meu avô foi delegado em Caçapava, então posso mandar prender e soltar lá. Não te mete, rapaz. Tu tá longe, os caras mandam te buscar aí, Madruga. Mas aqui no Aqui, Mato ó. Grosso não tem lei, filho. Não, aí no Mato Grosso eu leio. Bom, olha que o professor se Ó, complica. professor, tu vai até complicar. Vou me complicar, né, rapaziada? É verdade. Não, eu gosto muito de Centro-Oeste, sabe? Aliás, tá compartilhada a minha tese, a minha tela? Sim, Sim, professor. Uma das frustrações que eu tenho na minha vida, assim, é não ter tido a oportunidade de trabalhar no Centro-Oeste. Agora, quando me aposentar da universidade, talvez dê para reparar isso aí, né? Então, Vamos abrir uma uma consultoria aqui, professor.
Não, eu já estou meio velhinho, vou trabalhar para alguém que já esteja estabelecido. Mas veja só, condutividade elétrica e crescimento do milho em solos contrastantes sob a aplicação de diversos níveis de calagem. É Lavras e Viçosa, duas das melhores universidades de Minas Gerais. Em solos, eles são muito fortes, né? E então esse trabalho que eles conduziram era ver se existia uma relação entre condutividade elétrica, crescimento do milho e aplicação de diversos níveis de calagem. Então, esse trabalho eu reputo assim que foi um dos que me inspirou para fazer isso. Porque esse trabalho foi um trabalho de laboratório. Eles não conheciam ou não tiveram acesso a STAR, a VERES, e eles fizeram o estudo básico. Então, o que que eles fizeram? Eles, eles utilizaram doses crescentes de calcário dolomítico e depois eles determinaram a associação da condutividade elétrica, medida com um eletrodo em laboratório, com os atributos da fertilidade e da acidez, e com a matéria seca cultivada em um vaso. Então, um trabalho totalmente acadêmico. A condutividade elétrica aumentou os teores com o acréscimo dos níveis de calagem, se relacionou positivamente com o pH, com a saturação de bases, com, com os teores de cálcio e magnésio e concentração de nutrientes. Então, o que eles encontraram exatamente a mesma coisa que a gente encontrou, só que a única diferença é que eles fizeram isso para 10 classes de solo do sul de Minas Gerais. Sabe lá o que é isso? Foi um trabalho herculeano. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados que eles tiveram, né? Aqui são todos os solos que eles estudaram, 10 classes de solo diferentes, com textura muito diferente, matéria orgânica diferente, tudo muito diferente. E vamos aos resultados, né? Então, aqui estão as curvas, ó. Sempre eles encontraram uma relação que às vezes ela era mais íngreme ou menos íngreme, mas em todos os solos, aqui vocês têm os índices de correlação, em todos eles houve uma relação entre doses de calcário, certo? E a condutividade elétrica. Olha só os índices: 0,99, 0,95, 0,90, 0,88, 0,98, 0,97, 0,93, 97, 99. 99, 94, 99. Ou seja, com esses índices, era perfeitamente possível para Minas Gerais você utilizar a condutividade elétrica para saber a necessidade de calcário ou pH. Aqui, na verdade, era pH em água, saturação de bases, cálcio e magnésio. Então, com isso, era uma ferramenta super útil, né? E, então, aqui eles fizeram com cálcio e magnésio, para duas condições, e concentração de nutrientes e produção de matéria seca. Quanto mais nutrientes disponíveis tinha, maior a produção de matéria seca em vaso, né? Então, os R's também muito bons, e com isso eles chegaram à conclusão que a condutividade elétrica aumenta em razão dos acréscimos da calagem utilizada e existe uma relação positiva entre os teores de cálcio e magnésio, saturação de base e pH para cada classe de solo especificamente. A condutividade elétrica explica grande parte da variação na produção de matéria seca de milho e se relaciona positivamente com a concentração de nutrientes, que também prediz o crescimento do milho. Então, parei de compartilhar, vou mandar para vocês isso aí. Então, aí é um trabalho científico feito com 10 tipos de solo. Os caras incubaram com doses de calcário, depois mediram a condutividade elétrica, cultivaram milho durante 30 dias, 40 dias, mediram a produção de matéria seca e chegaram à conclusão que a condutividade elétrica ela pode ser utilizada para fazer uma recomendação de calcário
de forma muito interessante. Então, reputo assim que é uma coisa bem interessante. Agora, eu vou ter que colocar todo esse material para vocês, porque o Pedro, por exemplo, que é mais detalhista, vai lá olhar com calma isso aí, mas a linha geral, para quem não quer chegar nesse nível, é só entender que a condutividade elétrica ela é muito útil. Não estamos inventando nada, nada que os americanos já não soubessem, etc. Só que tem um ponto. O Brasil é o país do mundo que mais precisa de calcário. Então, se você pode fazer uma taxa variável assim, de última geração, seria importante. Agora, cadê o Brizola? Aparece na tela aí, Brizola, para mim. Abre o teu vídeo. Mas saiu esse bandido. Tá O aí. Brizola dormiu. Bárbaro. Ele tá no Laranjal lá, tá pegando um camarão e já volta. Não, estou aqui, professor, estou aqui. Então, agora você imagina o seguinte. A, a nova estrela é a estrela que fez uma recalchutagem aí, né? Ela passou por uma lipo e tal. Não, não. Professor, Ficou, a palavra certa é evolução. evolução constante ainda. Ele quer, Importante. ele, Pedro, ele quer me doutrinar aí, ele quer me fazer uma lavagem cerebral, Evolução. né? Eu brincando aí que a nova estrela, ela foi para academia, fez uma lipo, deu uma né? Ó, então, o que que aconteceu, né, Mariana? É isso aí. O que que aconteceu? Você passou a condutividade elétrica. Na semeadora. Você sai com um mapa bem preciso da variação de textura e da relação de cálcio e magnésio. O que que você faria depois? Vem com o Brutus ou vem com o Ecos e faz uma taxa variável super qualificada. E aí realmente é bem interessante. Outras áreas, Mariano, é na pedologia, né? Você sabe que a textura é muito importante. E uma das coisas que eu não falei para vocês é que o Veres ele determina duas camadas de textura, né? Ele faz a textura superficial e a textura profunda. Então, por exemplo, num argissolo, que a gente tem ganho de argila em profundidade, eu também posso saber, aí o Pedro está nessa região de cachoeira, que nós temos muitos esse problema, de um B textural, então você pode determinar onde que você teria que fazer uma escarificação, por exemplo, numa área de várzea, porque a argila aumentou muito em profundidade. Assim, as aplicações são muito vastas. Na área de pedologia se poderia utilizar, né? E se utiliza, nos Estados Unidos se utiliza, para classificação de solos, etc. Ele seria um mapa exploratório. O que que eles dizem, assim? Eu li muito sobre isso, escrevi artigos, etc., junto com meus alunos, então eu acabei, em um dado momento da minha vida, acabei estudando bastante esse assunto. Eles dizem assim: a condutividade elétrica é uma medida física. Ela, por si só, não tem nenhuma relação agronômica aparente. Só que se você entender que o solo é diferente, mudou alguma coisa no solo, essa é a informação que ela te diz. Ó, aqui é diferente dali. O que que é diferente? Aí você tem que prospectar. Bom, foi a textura, foi a compactação, foi a umidade, qual foi o cálcio, magnésio. No momento que você estabelece a razão por que que mudou, aí fica fácil da gente manejar. Mas ela por si só, ela é um índice físico, que não tem relação direta, aparente com os atributos de planta ou solo. Isso tem que ser investigado, porque para outros solos pode não ser assim. Então, esse é o único cuidado, né? O caso, agora qualquer solo eu posso fazer recomendação de calcário. Não, primeiro você tem que ter a curva, vocês viram. Tem curva que é baixa, outras que é bem inclinada, mas nos 10 solos que foi estudado no sul de Minas Gerais, houve uma relação muito boa. Fala, Brizão.
Professor, eu tive a grata satisfação de fazer uma aula de sensores lá em Cachoeira do Sul, né? Opa. E a gente fez um mapa de conectividade do solo aí, manualmente, né? Com aparelho manualmente. Nós pegamos uma Aham, lavoura de soja lá, uma lavoura de soja, e andamos toda ela fazendo de 15 em 15 metros, né? perfeito. A gente É. media, georreferenciava, né? Com o Aham, GPS, e a gente marcou todos os pontos, né? E depois desenhou o mapa. A gente isso. ficou praticamente uma manhã inteira lá fazendo isso aí, um sol escaldente daquele, mas foi uma grata satisfação para que a gente via que a gente vinha coletando, né? Vinha dando 3, 3,5, 4 a pouquinho, chegava num ponto, dava 8, oito e É. meio. Aí a gente olhava a soja naquela região ali, a soja Hum. estava maior, tinha diferença na soja. Exato. Visualmente tu identificava. Aí tu chegava numa área baixa, ela dava diferença da área alta, Uhum, porque tinha mais umidade. isso. E tu via também que a soja estava melhor ali. Uhum. Então, pô, foi uma aula prática, acredito que foi a melhor aula que eu fiz aí dentro do mestrado, e que deu para fazer um trabalho bem legal Que sobre legal. conectividade. É, com o professor Eduardo Botega, né? Isso, professor Eduardo, muito boa É, aula. o Botega, a tese dele de doutorado foi em cima da condutividade elétrica. E eu devo dizer para vocês que não é só mais a Veres. Então, hoje nós temos empresas de São Paulo, a Falca, que tem equipamentos manuais. Só que eu tava enfocando ele acoplado a uma máquina, viu, Vitor? Mas você pode comprar ele de um fornecedor e aí você faz a leitura e faz seu grid, como o Brizola falou. O importante é entender essa variação. E agora eu vou mostrar para vocês a última coisa, que aí já é mais complexo, é como é que isso é trabalhado lá na Alemanha, tá? Então, para a gente sempre ter essa visão de mundo aí. Ai, cadê a minha? Não achei aqui, né? Só um minutinho. Vou fechar alguma coisa. Que, vamos ver se eu acho agora ela. Tá, já achei ela. Então, só me confirmem que está compartilhado, tá? Sim, profesor. Sim, professor. Tá, então esse aqui é um dos maiores especialistas que nós temos em sensores, é o Dr. Gebers, e ele é alemão, né? E ele veio no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, CONBAP, e ele fez essa palestra aqui, né? Atualidades em sensores de solo e de cultura para agricultura de precisão, foi no CONBAP de 2014. E esse professor, ele é um dos líderes, né? Então, ele começa a mostrar, que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho para ficar mais. Ele começa a mostrar o tipo de sensores. Esse aqui é um sensor de clorofila, um clorofilômetro, que no caso da Yara, né, fertilizantes. Esse aqui é um sensoriamento de solo, que a gente conhece muito bem, né? Mostrando com trado. E aqui já é uma amostragem semiautomática. É um equipamento parecido com esse eu trabalhei lá nos Estados Unidos, sabe? Então, basicamente, aqui você tem um sistema de pressão, uma sonda que ele coloca, tem que cuidar para ser um veículo pesado, para não levantar, né? Um solo pesado. Isso aqui oferece uma resistência e depois você tira o solo. Eu trabalhei bastante com isso lá nos Estados Unidos. Então, aqui ele mostra o tipo de amostragens, né? E, e quando a gente consegue ter esses equipamentos, a gente vai ter muito mais resolução, né?
Então, ele fala que a agricultura do futuro, né, que é a nossa agricultura, nós vamos ter dados sendo coletados por aviões, dados coletados por satélite, dados coletados por sensores fixos na propriedade, vamos ter dados de fluxo de água, leituras ah, visuais, de índice de vegetação, sensores de solo. Então, tudo isso aqui, você tem muitos e muitos sensores que você pode utilizar para entender melhor o que está acontecendo, né? Então, os vantes, drones, né? Satélites, e isso tudo combinado com sensores, né? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre os sensores de sensoriamento remoto, né? Os satélites, aviões, vantes, sensores proximais, os que têm contato com o solo, né? Aqui nós temos o contínuo on the go, né? E esse outro aqui que é o stop and go. Tu para, coleta uma amostra, segue, para, coleta uma amostra. Aqui é um exemplo de condutividade elétrica. E esse outro aqui, esses sensores estacionários, é mais para pesquisa mesmo. A gente pode colocar um índice de vegetação, um sensor estacionário. Eu conheci um desses na Alemanha e ele fica fixo, né? Uma viagem que a gente fez aí com o pessoal da Iara, né? Da Stara, foi o Cristiano e o Tabaldi, e eu fui junto, e a gente fez um curso de fertilidade lá no laboratório da Iara, e eles tinham um sensor que ficava na lavoura medindo o crescimento do trigo ou do milho, ficava coletando dados constantemente. Então, é um sensor fixo. A ideia era usar um pouco esses sensores, 3 sensores desses por zona de manejo. Bom, aí eu vou pular alguma coisa. Sensores que nós temos para a planta. Então, sensores de solo para determinar nutrientes. Hoje, no Japão, eles dizem que eles já têm sensores que determinam todos os macro e micronutrientes no campo, sem levar para o laboratório. Sensores de potencial de água disponível, sensor de matéria orgânica, como a gente já viu. Esse aqui, para mim, é um negócio que eu fico bem louco. Sensores de biota. Esse aqui eu adoraria trabalhar com isso. Sensores físicos que determinam resistência à penetração, presença de substâncias tóxicas e a questão do pH. Então, assim, a área de sensoriamento de solo, ela é muito promissora, muito promissora. E aqui eles têm vários tipos de sensores. Nós demos um destaque todo especial aos elétricos, mas existem vários. Aquele da matéria orgânica era o Vis-Near espectroscopia, certo? Penetrômetro, que é uma coisa bem antiga, que um sistema lá na Alemanha que tem 4 penetrômetros. Então, aqui ele faz 4 leituras espaçadas aí de 25 centímetros, 20 centímetros, e faz 4 dados de resistência à penetração. Já aqui nós temos o do Verisson. Esse aqui é o sensor do Veris. Nós temos o sensor da Falker, né? Também, que ele vai acoplado no quadriciclo. E o importante é você saber isso aqui, né? Você ter a resistência à penetração. Esse aqui é o típico, ó. Essa barriguinha aqui, ó, indica compactação a 30 centímetros de profundidade. A resistência à penetração era baixa, baixa, baixa. Daqui a pouquinho formou o que eu brinco, uma barriguinha de chope aqui, ó. E aqui é uma barriguinha de barril, né? Então, essa camada aqui fica impermeável, fica intransponível pelas raízes, porque a resistência à penetração é muito grande, né? Penetrômetros,
diferentes tipos de penetrômetro que poderiam ser equipados. Esse aqui é um tipo de coisa que é conceitual. Eu vi isso na Inglaterra, vi na Europa lá. O que que acontece? Esse sensor de resistência à penetração, ele vai na frente do trator e aqui já vai a escarificação. Então, se ele achar que não tem compactação, ele levanta. Se ele achar que a compactação está a 30 centímetros, ele manda isso aqui funcionar a 30 centímetros. Então, ele sensoreia aqui e já executa do lado. É um tipo de equipamento que nós não temos no Brasil. Não deixa de ser uma coisa interessante. O que que acharam? Bom, professor, muito bom. É, não, Bom, professor. basicamente, esse sensor é muito simples, viu? Ele é um sensor, uma célula de carga. Esse aqui não tem nada muito, né? Esse sensor de resistência à penetração é bem. E aí a compactação é importante para o crescimento de plantas, risco de erosão e consumo de combustível durante o preparo. E o problema de medir na mão a compactação é que tem uma variabilidade espacial a curta distância e é muito influenciada pela umidade do solo, pela textura. Então, é melhor que uma máquina faça do que a gente fique que nem o Brizola o dia inteiro num sol escaldante, embora foi um aprendizado importante, mas se ele tivesse que fazer isso toda semana, essa hora ele já estava arrepiado. Só numa horta. Então, então é melhor que a máquina faça. Então, ele vai falar um pouquinho para nós sobre condutividade elétrica, e aqui ele mostra como é que se dá a condutividade elétrica, né? Como ele é um cientista, ele é assim, é um cara, é a mesma informação que eu falei para você, só que agora com uma roupagem um pouco mais científica, né? Então, o que que ele encontra, né? Que se você tem mais matéria orgânica e mais argila, você tem mais retenção de água. Se você tem mais matéria orgânica, a tua CTC é maior, você vai carregar mais nutrientes. Isso vai dar maior condutividade elétrica e vai dar maior condutividade elétrica. Ainda, a densidade do solo te dá maior condutividade elétrica e a temperatura do solo também te dá maior condutividade elétrica. A questão da temperatura seria para países frios. Então, aqui não, por hora a gente não usa isso. Agora, você vai ter um sinal de condutividade elétrica mais alta quando você tiver argila, quando você tiver água, quando você tiver matéria orgânica e quando você tiver mais nutrientes na solução, especialmente cálcio e magnésio. E você vai ter mais condutividade elétrica quando tem compactação. Então tem que cuidar isso, né? Compactação ou aumento da densidade pelo solo arenoso. Então, cuidar, porque às vezes nem sempre a maior condutividade elétrica significa maior produtividade. Isso tem que ser. Professor, Hum, a condutividade elétrica não altera tipo, se tiver uma vegetação em cima, tipo uma planta de cobertura, se tiver algo vivo em cima, tu consegue fazer essa análise ou tem que ser só é, com os organismos ou mortos ou terra nua? Ótima pergunta, Igor. Eu te agradeço que dá a oportunidade da gente ir trazendo elementos para a nossa aula. O que que acontece aí no Cerrado? Por que que não virou muito no Cerrado? Porque essa leitura, o ideal seria fazer ela 48 horas depois de uma chuva boa, assim como a resistência à penetração. E aí no Cerrado, você tem 4 meses, agora ainda não parou de chover, mas daqui uns dias para de chover aí, e aí você não teria mais condições de fazer a condutividade elétrica. Seria um bom tempo para fazer a condutividade elétrica, mas o solo está muito seco e não vai dar a leitura. Então, você precisa respeitar a umidade, porque se você fizer logo após uma chuva, isso vai influenciar, né? Se o solo estiver muito seco, também vai influenciar. E aí já não é pelo que tu quer medir, que seria matéria orgânica, argila, nutrientes.
Então, foi um problema aí no Cerrado, porque você tem uma janela muito grande que você não pode fazer a leitura. E é quando os consultores querem fazer, porque se tiver uma soja, um milho, um algodão, aí tu não consegue fazer a leitura, porque tem planta. Tu só consegue fazer depois que tu colheu. E depois que tu colheu, se é um ano seco, já não tem mais umidade. E aí tu perdeu toda a janela para fazer as leituras. Foi muito bom você comentar, Igor. Obrigado. Um comentário também, professor, aqui chega a dar uma ânsia na gente andando nas lavouras, tudo, os caras colhem o milho, colhem a soja e fica tudo aquela solo descoberto, né? Tipo assim, aqui É. plantam muito gergelim, gergelim é só umas tiazinhas assim com as coisas, quando colhe aquilo parece que lavraram aquela terra e não tem nada de matéria orgânica em cima. Se a gente que Ah, é acostumado na palha aí, na cobertura, chega a dar uma ânsia na gente. é verdade. Então, aqui ele mostra aonde que é transmitido a condutividade elétrica. Olha só, ela pode ser transmitida do lado de um bioporo aqui, de um canal no solo. Ela pode ser transmitida pelas partículas sólidas pelos minerais do solo. Só que cada um desses aqui, ele tem uma velocidade de transmissão. A água é o que mais transmite. Nos minerais do solo, a transmissão é bem lenta. E no ar não é transmitido corrente elétrica, no gás. Então, essas são no solo, aonde que é conduzida a condutividade elétrica. E aí a mesma coisa que a gente já obteve, agora só com solos da Alemanha, a relação entre condutividade elétrica e a CTC do solo, ó, a não ser esses dois solos aqui que saíram bem fora, os outros é muito bom. A condutividade elétrica com argila, excelente. A condutividade elétrica com a CTC, muito boa, com exceção desse solo aqui que saiu fora. E com a matéria orgânica. Então, a matéria orgânica você vê que já deu mais ruído, né? Então, olhando isso aqui assim, ó, para os solos da Alemanha, uma relação muito boa com a argila, uma relação excelente com a CTC e uma relação mais fraca com a matéria orgânica, mas ainda boa, né? Então, basicamente, como é que é transmitido, não vou entrar em detalhes técnicos. Esses são outros sensores que se usa na Alemanha. Esses aqui, o EM38, ele não tem contato direto com o solo, quer dizer, não entra no solo, ele fica na superfície. É muito caro esse equipamento, uma vez eu quis comprar ele e desisti. Ele é muito caro mesmo, mas é um equipamento que aqui um equipamento que eles mesmos desenvolveram lá. A ideia é medir a condutividade elétrica rasa e profunda. Aqui eles estão com o Veres, importaram o Veres lá, e estão estudando na Alemanha. E aqui é um equipamento que eles desenvolveram lá, né? Esse Geocarta, Mariana, ele é para geologia. Então, esse Geocarta aqui, tem uma leitura de 0,5 metro, 1 metro e 2 metros, e a profundidade. Então, esse aqui para geologia é uma beleza. Essa antena aqui está dando o posicionamento. Uhum. É, Interessante. isso. E aí, você sabe que lá na Alemanha, diferente das nossas universidades, lá eles inventam muito equipamento, né? Tem pessoas lá e estrutura para eles desenvolverem equipamentos, né? Coisa que a gente não tem. Aqui já seria uma caminhonete puxando esses geofilos, que ele lê 5 profundidades e ele tem até um sensor de raio gama, que aí já é mais para geologia mesmo. Não seria para agronomia, porque o raio gama é meio complicado. Mas aqui
é o tipo de sinal que ele vai receber, mostrando aqui uma camada compactada, ó, bem, bem significativo. Eles compararam tudo que é tipo de sensor lá, né, as leituras, cada sensor tem um tipo, né? Eu vou já direto para o Vélez, não vou entrar muito nesse de raio gama, que é mais para geologia mesmo. Vamos achar aqui o. Esse é o sensor de pH. O sensor de pH é bem legal, é o mesmo eletrodo que nós usamos no laboratório. Eles colocaram esse sensor numa máquina e aí essa máquina ela entra em contato com o solo úmido e ele faz a leitura. Aqui está o sensor. Esse sensor é protegido por uma cápsula aqui, né, de metal, para ele não quebrar, e a leitura dele é feita aqui nas extremidades. Então, esse eletrodo aí, ele se relacionou da seguinte forma, ó. O pH determinado em cloreto, em acetato de cálcio, cloreto de cálcio, laboratório, e com as leituras dele on the go. Então, a relação foi 0,71. Nesse aqui foi 0,63, 0,84. Ou seja, uma relação muito boa entre o determinado no laboratório e o que aconteceu no campo. E aqui, então, é o pH determinado a cada 12 segundos e mesmo determinado a cada 1 segundo. Então, assim, a gente tem um registro de dados extraordinário, né? E depois a gente pode gerar os mapas, que já é um mapa de pH com altíssima resolução. Aqui a gente vê que tem um pH mais alto aqui no centro, né? E aqui eles mostram a relação disso. Não teve relação. O barley, puxa vida, eu acho que é cevada. Não teve relação com cevada, não teve relação muito forte com tremoço, mas juntando todos os dados, mostrou que o pH ideal para eles é entre 6 e 7 dados de colheita relacionados com o DPH, aqui de alta resolução, e que depois de 7 começa a cair a produtividade. Então, de tremoço. Então, aqui é a cevada e o tremoço. Então, com isso, eles podem estabelecer qual o pH ideal para a produtividade, determinado diretamente no campo, sem levar nada para o laboratório, né? Realmente é muito interessante. Aqui é o Vélez, nós encontramos o mesmo problema que eles aí. A Larissa acompanhou isso aí. O Eric veio várias vezes ao Brasil. E um dos problemas é a nossa palha aí, Igor. Ó, na verdade, esses equipamentos foram para trabalhar com pouca palha. Aí chega no Brasil aqui, ele sofre, embucha. Outra coisa, raízes e pedras. Então, esse é um sensor que, se encontrar uma pedra grande aí, pode quebrar tudo, né? Então, é um pepino. Os eletrodos. Então, os eletrodos são sensíveis para determinar pH, nitrato, potássio. E eu falei com um professor do Japão, num desses congressos internacionais aí, de AP, e ele me disse que as universidades do Japão já têm eletrodos para todos os nutrientes. Só que é muito caro. Mas ele disse que no futuro a gente vai poder determinar todos os nutrientes a campo. E no Japão eles estavam trabalhando com isso. Bom, aí eu acho que as outras coisas. Esses aqui, ó, são sensores que estão sendo trabalhados nos Estados Unidos, no Japão, Horiba. Ó, um sensor de nitrato, de cloreto, de cálcio, pH e sal. E nesse aqui tu coleta no solo, no campo, coloca aqui um pequeno volume de solo e tu tem instantaneamente na lavoura como é que está o nitrato, potássio, cálcio, pH e sais. Isso é ó, se alguém tiver interesse aqui, a Horiba e a horibawater.com.
Então, isso aqui, eu vi bastante lá nos Estados Unidos, esses sensores aqui, para o consultor, pode ser uma ferramenta, né? Então, essa área, Professor, esses são os mesmos que são usados, tipo, para horticultura, para ver é, as questões de é, irrigação ou nada? isso, são os mesmos, mesmo princípio. Tu abre ele aqui, ó, bota o solo com água ali, ó, e faz a leitura. Então, isso aí tem sido desenvolvido bastante, ó, o sinal de infrared de um solo arenoso para um solo siltoso. Bom, acho que eu paro por aqui só para mostrar para vocês que é uma área que está se desenvolvendo muito fora do Brasil, que é a área a ideia da agricultura de precisão, da agricultura digital e tal, é tirar o trabalho assim braçal, é obter dados que a máquina seja o scanner da lavoura. Gostei dessa frase, hein, Brizola? A Boa, máquina é doutor, boa. o scanner da lavoura. Porque, veja bem, a máquina é o equipamento que vai passar pela lavoura em todos os pontos. O agricultor não consegue. Embora o cara seja, mas eu caminho na minha lavoura. Eu conheci alguns agricultores que caminham muito na lavoura. Eu vou mandar um abraço pro seu Bravinho. Barbaridade, o homem fazia, sei lá, 20 quilômetros por dia caminhando na lavoura. Tá, é o método, né? Até bem saudável. Só que imagina tu plantando 15 mil hectares, como é que tu vai caminhar na tua lavoura? Não tem como. A imagem de satélite te dá um dado. Só que a imagem de satélite não sabe por que que deu diferença, né? E já esses sensores aqui, eles te dão uma ideia do que está acontecendo. É uma relação causa e efeito melhor. Bom, meus amigos, eu espero que a aula tenha sido assim, que inspire vocês a conhecer mais, entender o que está acontecendo fora do Brasil, né? E eu diria para vocês assim, que esses sensores, a ideia não é, muita gente fica preocupada, mas então agora eu tenho uma empresa de agricultura de precisão, professor, que eu ganho meu dinheiro com mapa de solo, amostragem, não vai ser mais necessário? Não, não sei. Isso aqui a ideia é que a máquina possa fazer essas leituras. Sempre vai precisar um consultor, sempre vai precisar alguém que analisa os dados e interprete para o agricultor. O agricultor, ele não vai ele ficar fazendo essas interpretações. Então, vamos ver como é que essas coisas vão evoluir nos próximos anos, nos próximos. Mas, como eu disse para vocês, a ideia de determinar na lavoura, sem levar para o laboratório. Isso também na área de pedologia, né, Mariana? Isso avançou muito, né? Com aqueles laboratórios, eu conheci isso na África. Encosta um caminhão numa determinada região, vamos falar aí em Três Vendas, em Cachoeira. Encosta lá e ele diz assim: todos os agricultores que querem saber do seu solo, tragam o seu solo. Aí o cara leva lá, uma hora depois tá determinada a análise. Ai, que maravilha. É, isso aí existe. Foram os holandeses que desenvolveram isso. Laboratórios que você transporta para a área agrícola. Victor, eu quero saber como é que está a situação em Rubenau. Aí tu anuncia, o caminhão de análise de solo estará em Rubenau 2 dias. Tu estaciona o caminhão lá, o caminhão laboratório, espectroscopia. Como é que determina isso? Por espectroscopia. Eles têm o professor Dalmolin, o professor Fabrício, a turma aqui de Santa Maria também trabalha com isso, né? Mas o que Eles que têm um eles fazem? radiômetro lá. É um radiômetro, um espectro radiômetro de altíssima resolução. Então, tu Sim. pega aquele solo e faz uma leitura. E depois tu usa isso num banco de dados, Pedro, e uma biblioteca,
e aí tu determina as características desse solo sem precisar ir para o laboratório. É caro, mas a ideia é por aí. Como é que o pessoal está pensando para tornar essas coisas mais fáceis, né? Então, isso na África é muito importante, porque alguns países da África praticamente não têm laboratório de análise de solo, ou tem laboratório que faz muito poucas análises. Eu conto para vocês a minha experiência lá no Lesoto. Eu tinha que fazer uma recomendação de adubação em umas lavouras lá, e aí eu coletei a amostra de solo, né, e levei lá para o professor, e aí o professor me explicou, olha, eu tenho alunos, os alunos não estão vindo e tal, essa análise de solo aqui poderá levar 3 meses para ser o resultado sair. Eu disse, não, mas não pode, porque eu preciso isso aí para a semana que vem. Preciso fazer a adubação, 3 meses eu já estou de volta para o Brasil. Ele disse, não, mas aqui a gente faz muito pouca análise, a gente faz em torno de 400 análises, 500 por ano. Aí eu fiquei pensando, pô, como é que o cara recomenda adubação se você não faz análise de solo? Você usa uma fórmula padrão e toca a ficha, né? E então, em vários locais do mundo, especialmente os que, vamos dizer assim, têm mais dificuldade econômica, não tem essas redes que nós temos de laboratórios, toda essa estrutura, e você precisa ajudar essas pessoas. Então, uma linha de pesquisa que eu queria deixar bem claro para vocês, vocês podem procurar isso, as universidades americanas, elas têm um projeto de agricultura de precisão para a África, para essas comunidades carentes, né? Eu acho tão legal isso, eu conheci lá, né? Então, são soluções baratas para ajudar os caras a conhecer melhor a sua lavoura num local que tu não tem as ferramentas. E assim, então tem universidades americanas que já estão lá há 10 anos desenvolvendo essas metodologias. Um clorofilômetro para recomendar adubação nitrogenada, um radiômetro, um espectro radiômetro. Então, são soluções que hoje as universidades americanas, Stanford, e tem mais uma universidade grande dos Estados Unidos que atuam muito lá na África, tentando ajudar o pessoal e, por incrível que pareça, né, usando a agricultura de precisão. Então, eu parei aqui a gravação para ficar uns minutinhos com vocês mais livre. Obrigado pela atenção de todos. Deixa eu parar de